Perdão, gente, eu aqui falando e meu microfone desligado. Desculpa. Boa noite, Nean. Boa noite, gente. Que alegria estar aqui mais uma vez, em mais uma noite. Boa noite, Elza. Boa noite, Marcílio. Que Jesus nos abençoe. É uma bênção realmente estar aqui depois de um dia de trabalho, sintonizando nessa atmosfera do Cristo, e sabemos que a espiritualidade já se encontra conosco. Sejam todos bem-vindos. Diogo, boa noite, meu amigo. Hoje teremos o tema da nossa palestra, Pensamentos, Sentimentos e Vibrações, com o nosso querido Francisco Leão. Vamos convidá-lo. Francisco, cadê você? Boa noite. Tudo bom? Hoje eu com o microfone desligado, conversando. Seja bem-vindo. Tá. Eu não estou conseguindo lhe ouvir. Vamos tentar de novo. Agora você me escuta? Está falhando, a sua imagem está travada e seu áudio está cortando. Vamos ver se a gente consegue de novo. Uhum. Agora tudo bem? Aqui. Boa noite. Tudo bem? Você está me ouvindo? Não, ouvindo eu estou, só não estou entendendo. Eu não estou conseguindo lhe entender. Porque está metálico e cortada o som. É coisas da internet, faz parte. Já já ela volta para a gente começar, né, esse nosso trabalho. A grande oportunidade está aqui com vocês. Olá. Ter essa oportunidade de... Pronto, ela voltou. Vamos pedir para Francisco fazer a nossa prece. Pronto, agora lhe ouvi. Bora. Vamos fazer a nossa prece para começar. Agora eu estou lhe ouvindo. Coisas de internet. Vamos fazer a nossa internet. Prece. Isso é normal. Vamos lá. Vamos nos conectar com o nosso divino Mestre Jesus, com a espiritualidade do NEAM, do Núcleo Espírita Aristide Monteiro. Pedir para ele, Jesus, fica conosco, Senhor, durante essa 1 hora de palestra do nosso querido Francisco. Inspira, Senhor, protege e nos abençoa com a sua atmosfera, com a sua sintonia, Senhor Jesus. Estamos te buscando nesse momento, Mestre. Esteja conosco. Em teu nome, Jesus. Em nome da equipe espiritual do NEAM, damos por iniciado a nossa palestra na noite de hoje com o nosso Francisco Leão, desejando muita paz para todos. É com você, Francisco. Tá ok. Vamos começar. Gente, boa noite. Eu sou trabalhador da Casa Espírita, faço palestras, somos médium também. E nós fomos convidados para falar no tema da noite de hoje, que é pensamentos, sentimentos e vibração. Quando nós fomos lendo o assunto, veio na nossa mente um ponto interessante que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Para a gente conotar, para a gente ter uma noção inicial de como a gente vai abordar o tema, a gente achou por bem trazer essa passagem interessante que Jesus, lá atrás, há 2000 anos, já nos chamava atenção para isso. Veja o que ele diz em Pecados por Pensamento, Adultério, do Evangelho segundo o Espiritismo. No item 5 ele nos diz: aprendeste que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo, que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério
Jesus, à sua época, já nos alertava que as ações são importantes, a cada um segundo as suas obras. Mas nesse momento em particular, ele nos alerta a importância do que passa na nossa mente. Porque muitas vezes as nossas ações não se tornam, os nossos pensamentos não se tornam ações, não porque queiramos, mas porque nos falta oportunidade de pôr em prática um mau pensamento. Então mostrava Jesus, como ele em outras oportunidades também falou, que é o que vai no coração do homem que faz mal. Quando ele foi convidado a ceiar numa casa, a participar da ceia, quando chegou lá, não colocaram propositalmente para ele, nem para os seus discípulos, água para lavarem as mãos. E como os discípulos começaram a comer, eles se escandalizaram, porque pela tradição da época, você era obrigado, era um ato religioso, inclusive você lavar as mãos antes de comer. É evidente que é um ato de higiene básica necessário para todos nós. Imagine naquela época. Mas Jesus, aproveitando a oportunidade, esclarece: não é o que entra pela boca do homem que lhe faz mal, é o que sai da boca do homem que lhe faz mal. Porque o que sai provém daquilo que você tem no seu coração. Então, já nessa época, Jesus nos alertava sobre a questão do pensamento, de como nós devemos ter em conta aquilo que nos passa pela cabeça. E ainda nesse capítulo do Evangelho, ele nos traz o seguinte: a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Mas na frente, ainda no mesmo capítulo, nos adverte. Em resumo, naquele que nem sequer a ideia do mal, nem sequer concebe a ideia do mal, já há um progresso realizado. Não é o nosso caso, não. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele finalmente que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe em plenitude de sua força. Com essa introdução, o que a gente pretende? A gente pretende pensar, né? Vamos pensar um pouco. Uma palestra é pouco tempo para a gente, às vezes, abordar assuntos muito complexos. Então, eu considero um convite, a palestra, um convite à reflexão, a você meditar sobre determinados assuntos. Quando nós nos aproximamos da casa espírita, a grande maioria de nós os faz por necessidade, porque não está bem, porque está passando por um momento difícil, por estar com problemas físicos, espirituais ou emocionais. Essa é a grande maioria. Poucos são aqueles que se aproximam da casa espírita pela curiosidade, com desejo de estudo. A grande maioria de nós vai pedir socorro realmente. Essa é a nossa realidade. Mas, às vezes, é difícil para quem chega na casa espírita entender que o espiritismo não realiza milagres. Que os espíritos, eles não vão fazer por nós coisas mirabolantes, mágicas, milagrosas, que vão resolver os nossos problemas.
Inclusive, foi motivo, numa oportunidade, de um dirigente de casa espírita chegar para mim, apreensivo, e dizer: olha, Chico, uma pessoa se afastou da casa espírita pelo que você disse numa reunião pública. Eu digo: foi? Então me diga qual foi a minha colocação para saber se eu cometi um erro, um agafe. Não, é porque você chegou na reunião pública e disse que os espíritos não resolvem nossos problemas. Eu digo: mas é verdade. Aí ela disse que não estava perdendo o tempo dela aqui e foi embora. Realmente, ela não entendeu. Os espíritos não resolvem nossos problemas. Eles nos ajudam a entender e a resolver os nossos problemas. Mas a responsabilidade por nossas ações é nossa. A nossa vida pode até não ser uma maravilha, mas é a nossa vida. E a responsabilidade de vivê-la e de aprender com ela é nossa. Os bons espíritos vão nos inspirar, vão nos auxiliar em mais de uma oportunidade. Mas eles não vão nos tirar a oportunidade de vivenciar a lição pela qual a gente reencarnou. Algumas pessoas até costumam dizer: mas eu reencarnei, eu estou aqui, e dizem que eu pedi para passar por tudo isso que eu estou passando. Eu não acredito que eu pedi para sofrer. Veja só. Sofrimento é uma consequência natural de estar encarnado. Você já nasce sofrendo, porque quando a gente nasce, o descolamento do pulmão, porque o pulmão não está sendo usado até o momento que a gente nasce. Nós recebemos todo o oxigênio que a gente precisa pelo cordão umbilical. No momento em que isso é rompido, né, nós enchemos o nosso pulmão de ar pela primeira vez, isso dói e a gente chora. Por isso que a grande maioria das crianças choram ao nascer, por causa desse momento. A vida é assim, cheia de desafios, dificuldades, problemas, momentos difíceis, que nós precisamos aprender a lidar. Se nós não tivéssemos a dificuldade nos impulsionando, nós não teríamos chegado tão longe em matéria de tecnologia, de avanço, de conhecimento, porque justamente a necessidade nos faz buscar o melhor, nos faz desejar o melhor. Isso é da natureza humana. E graças a isso nós fomos evoluindo à medida do tempo. Então, o sofrimento é uma questão também de perspectiva. Poxa, e o que isso tem a ver com pensamento, sentimento? A gente vai chegar lá. Veja só. Uma coisa que todos nós queremos é parar de sofrer e sermos felizes. O sofrimento é verdadeiro. Ninguém está aqui para julgar e dizer que você está sendo infantil. Não é isso. Mas é que, muitas vezes, aquilo que nós consideramos um grande sofrimento, uma grande desgraça na nossa vida, muitas vezes é uma bênção disfarçada. É uma bênção que vem nos falar dos desafios e daquilo que nós precisamos aprender a lidar. Jesus nos alertava que a gente não vai conseguir ser feliz nessa vida. Não aquela felicidade plena que a gente espera, né? aquela de programa, de comercial de televisão, que é o sujeito deitado numa rede, empurrando com o pezinho, ele só estica o braço para pegar o suco, ou a cerveja gelada para alguns que está do lado. Essa falta de ação, esse não se preocupar, não existe no progresso. A gente precisa se engajar na vida para se desenvolver. Então, como você pensa a sua vida, afeta diretamente a sua vida. Quando a gente chega numa casa espírita, nós estamos sobrecarregados. Então, nos pedem para assistir uma reunião uma reunião pública. Mas por que eu tenho que assistir a palestra? Eu só vim aqui que vocês façam alguma coisa para parar o meu sofrimento. Bom, a palestra
serve justamente para isso. Se não é a mais importante, é uma das principais oportunidades que nós temos de melhorar. Sabe por quê? Porque nós mudamos nossa maneira de pensar quando ouvimos e entendemos por que estamos aqui e como fazer para enfrentar melhor a nossa vida, assumindo a responsabilidade de nossas ações e pensamentos. Então, o que nós pensamos, né, já diz aquele adágio, eu vivo, eu penso, logo existo, nós pensamos o tempo todo, mas muitas vezes nós não paramos para pensar, né, nós não paramos para analisar qual é a carga de pensamentos que nós criamos no nosso cotidiano. Nós desejamos ser felizes, mas essa felicidade está em nós ou nas circunstâncias em que a gente vive? É preciso entender que muitas vezes o sofrimento está muito mais na nossa maneira de lidar com as coisas do que nas coisas em si. Outro dia eu vi uma frase que eu achei interessante. Ela dizia assim: se você, por exemplo, perder uma perna por algum motivo, um acidente, uma doença, se você tiver que amputar uma perna, você pode ter, por exemplo, duas opções de atitude. Você pode ter mais, mas vamos usar duas. Uma, você se sentir um deficiente físico. A outra, você ser um atleta paralímpico. Nas duas situações, você perdeu a perna. Mas numa delas, você imaginou o que eu posso fazer mesmo na condição em que eu me encontro. Essa é a grande questão. As situações da vida, muitas vezes, estão fora do nosso alcance. Né? Há situações que você não tem como encontrar. Às vezes nós encontramos pessoas dizendo assim: eu sofro muito porque alguém em que eu vivo, uma pessoa da minha família, eu tenho dificuldade de conviver com ela. Então a gente tem que aprender a conviver. O problema é que a gente quer que o outro faça a ação de mudança, de renovação, de crescimento. Mas isso é cargo nosso. Nós só podemos exigir de nós mesmos isso. Mesmo fazendo esse trabalho aqui, conversando com vocês, eu não posso exigir que vocês façam isso. Eu posso refletir sobre aquilo que eu estou dizendo, oferecer a ideia e tratar de mudar a minha atitude pessoal. Isso eu posso. E eu posso tentar sugerir também esse caminho de renovação. Então, é preciso compreender e aceitar o que nós somos, quem nós somos e onde estamos. Não significa olhar para baixo e dizer: pronto, a partir de hoje eu vou me conformar com a minha vida, é assim mesmo, não tenho o que fazer. Calma lá. Conformismo é uma coisa, revolta é outra. Conformismo não é a mesma coisa que renovação ou atitude positiva. Você aceitar a circunstância não é se sentir derrotado, é apenas descobrir que caminhos você precisa, que esforços você tem que realizar para crescer e se superar. A partir do momento em que você se desobriga de transformar o outro, mas você compreende que o seu próprio interior precisa ser trabalhado, a gente vive melhor. Lembra? Jesus nos dizia: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai aos outros como você ama a si mesmo. Se eu não me amo, como é que eu vou respeitar os outros? Eu não consigo me respeitar, me aceitar como eu sou. Hoje nós vivemos num momento em que se tenta rotular tudo.
inclusive atitude sexual, gênero, uma série de coisas. Porque eu preciso de um rótulo para que os outros saibam o que eu sou, se eu não sei. Eu preciso primeiro me conhecer. Eu preciso primeiro me respeitar. E fazer isso vai me ajudar a ter um crescimento. Um ponto importante que a gente precisa entender também, embora a própria ciência, a medicina aceite claramente que o pensamento afeta a nossa saúde, o pensamento afeta a nossa saúde. Os médicos hoje consideram, por exemplo, que uma pessoa religiosa tem mais chance de se recuperar de uma doença crônica do que uma pessoa que não tem fé em nada. Então, mesmo que o médico não acredite em Deus, ele vai estimular você a continuar na sua fé, porque ela te dá forças para você superar aqueles momentos que você está vivendo. Então, atitude mental é muito importante. Aí você diz, mas eu não consigo mudar meus pensamentos. Eu não consigo ter uma atitude diferente daquela que normalmente eu tenho. Vamos imaginar, eu vou me tomar como exemplo. Eu tenho meus 50 anos, certo? Então eu percebi que eu sou egoísta. Como quase todo mundo tem o seu lado egoísta. Mas isso me incomoda. Então eu decidi que eu vou deixar de ser egoísta. Vocês acham que depois de 50 anos sendo egoísta, eu vou deixar de ser egoísta nos próximos 2, 3 anos? São 50 anos de hábito. Ah, então não tem solução. Tem o exercitar da mudança. O uso da força de vontade e do desejo de alcançar um mérito melhor. Então eu vou começar a analisar minhas ações. E de vez em quando eu vou perceber, meu Deus, eu estou sendo egoísta de novo. Ótimo, percebi. Antes eu só era egoísta, agora eu noto quando minhas ações são egoístas. Então eu vou trabalhar para ser menos. E eu vou estabelecer um progresso e eu vou me tornando uma pessoa melhor. Quando a gente fala na doutrina espírita de reforma íntima, a gente está falando disso. Conhecer a si mesmo, exercitar a sua vontade, o desejo de se renovar, e nós encontramos uma melhora. Para nós espíritas, pensamento é matéria, é palpável, não no sentido de você tocar, né, uma expressão, né, só para a gente ter uma ideia, mas é no sentido de que é energia. Porque, por exemplo, quando você pensa, o seu cérebro consome oxigênio, fosfato, azoto, elementos químicos. Aí vamos pensar, na natureza nada se perde, né, nada se cria, tudo se renova. Ué, se para produzir o pensamento eu gasto energia, ela não some, ela vai para algum lugar. Ou seja, eu estou construindo energia também. Então, o meu pensamento interfere diretamente em tudo à minha volta. Aí vamos entrar no segundo ponto da nossa conversa hoje, que é a questão do sentimento. Uma vez que a gente consiga começar a trabalhar o nosso pensamento, nós temos que aceitar as nossas emoções. Aí a gente foi pedir ajuda lá no Evangelho de novo, sobre a lei de amor. Ela diz o seguinte: os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos, em proveito dos sentimentos. Todos nós temos instintos básicos. Nós não somos como os nossos amigos animais, que possuem inteligência, sentimento.
mas a sua vida vive em torno dos seus instintos, ou seja, tudo aquilo que ele faz e aquilo que ele usa, ele o faz e o usa para satisfazer as suas necessidades. Alimentação, reprodução, sobrevivência. Outro dia eu vi uma senhora falando assim, né, esses dizeres de Facebook, a pessoa dizendo assim, mostrando um corvo, e esse corvo ele tinha uma atitude muito inteligente. O corvo, ele ia, ele pegava uma bolota, uma semente dura, e ele queria quebrar. Então ele aprendeu a ficar em cima, no poste, em cima do sinaleiro, né, do semáforo, e jogar a bolota para o carro passar em cima e quebrar. Era mais prático do que usar uma pedrinha. Só que ele aprendeu também que quando o sinal estava vermelho, os carros paravam. Então ele espera o sinal parar, vai até lá, pega a semente e volta. E assim ele vai comendo numa boa. É um ato de inteligência? É. Mas ele não raciocinou isso. Ele não pensou, qual é a melhor forma de eu comer. Ele foi aprendendo tentativa e erro. E ele também não consegue ensinar. Então, por mais que ele seja inteligente, ele não raciocina. Essa é a nossa diferença. Só que nós ainda temos esses instintos básicos. É por isso que muitas vezes, quando alguém chega para você e faz uma ofensa, e a gente se sente magoado e tem uma reação ou de dizer uma outra ofensa, ou mesmo de partir para uma agressão física, isso é instinto. Mas é um sentimento de ira, de raiva, baseado no instinto. Porque o instinto de sobrevivência diz que quando você é atacado, ou você foge, ou paralisa, ou ataca de volta. Então é um sentido de reação diante de uma dificuldade ou diante de uma circunstância. Só que é uma reação, e reação você não pensa, você reage. E em matéria de sentimentos, a gente não pode reagir. A gente tem que começar a aprender a pensar, a tirar do emocional e trazer para o racional. Então, em vez de reagir a uma ofensa, pense antes no que vai fazer. Vale a pena agredir? Você vai ganhar alguma coisa com isso? Se a pessoa lhe ofendeu, aquilo é verdade? Não. Então, por que isso vai lhe incomodar? É o seu orgulho, a sua autoimagem falando mais alto? Para que você vai, por exemplo, guardar mágoa das palavras de uma pessoa, se não são verdadeiras? Se ela falou no momento de destemperança, demonstrando o seu desequilíbrio. Se você traz para o racional, aquela carga emocional que você vai ter naquele momento, cai muito. Não estou dizendo que você não vai ficar chateado. Isso não. Porque na nossa vida nós temos momentos de destemperança também. Mas quando você aprende a agir e não reagir, lembrando que isso é um processo de aprendizagem, é um exercício ao longo do tempo de persistência para se conseguir uma mudança real na nossa maneira de ser, você vai ver que as coisas são mais fáceis de você enfrentar. Por isso que eu dizia lá atrás que os espíritos não solucionam os nossos problemas, porque não faz parte do processo evolutivo nós enfrentarmos as dificuldades. Tem uma frase de Emmanuel que eu brinco que eu tenho raiva dela até hoje. Ela me, vamos dizer que ela me assombra desde a minha adolescência. Ele diz mais ou menos assim: não é o problema que é o problema. É a carga emocional que você cria por causa do problema. Então, se nós estamos passando por um momento difícil, comecemos a analisar quais são as cargas emocionais que você está gerando por causa da situação e trabalhe ela.
Porque quando a gente não controla a emoção e não usa o nosso raciocínio, a nossa capacidade de pensar com clareza, isso vai gerando uma série de circunstâncias negativas. Há alguns casos que eu queria comentar com vocês. Um deles, nós trabalhamos durante algum tempo no trabalho de atendimento fraterno, que é a recepção às pessoas que chegam à casa espírita. Mas como médiuns, nós também trabalhávamos na consulta. E uma dessas pessoas se apresentou para nós. É lógico que aqui não cabe a pessoa ou o local, o único intuito é que fica como lição, né? Não identificação pessoal nem nada. Então essa pessoa chegou muito apreensiva. Era uma senhora. Porque ela estava tendo problemas cardíacos. Ela tinha uma taquicardia, uma aceleração, dor no peito. A primeira pergunta, lógica, de nossa parte foi: a senhora já procurou um cardiologista? Porque os sinais são físicos. Então, a princípio, ela disse que procurou o cardiologista, mais de um, fez todos os exames adequados e ela não apresentava fisicamente nenhum problema. Então, o cardiologista encaminhou ela para um psicólogo, porque talvez fosse um fator emocional que a estivesse atingindo. Então alguém comentou com ela: por que você não vai no centro espírita? Vai que eles ajudam. Ela foi. Analisando a questão com a ajuda da espiritualidade, nos foi revelado que o grande problema da taquicardia da nossa irmã era uma grande mancha de fluidos negativos em cima da área do coração. O que às vezes a gente não entende é que nós estamos mergulhados num mar de fluidos. Tudo à nossa volta, vamos dizer assim, é energia. E essa energia invisível, ela é altamente sensível às nossas emoções e sentimentos. Quanto mais emoções negativas, nós damos qualidade negativa a esse fluido em torno de nós. E isso vai afetando, com o tempo, até a nossa organização física também. Por isso há determinadas doenças, fantasmas, digamos assim, que a gente não consegue identificar fisicamente, e depois de um tratamento espiritual você melhora. Porque muitas vezes ela pode ser oriunda de um processo obsessivo, que é uma perseguição de um terceiro, de um espírito desencarnado ao encarnado, ou como o caso dessa nossa amiga, que era um processo auto-obsessivo, ou seja, ela estava criando um processo de pensamento contínuo negativo sobre si mesma. E o problema? A nora. Como sogra, ela detestava a esposa de seu filho. Ela não a considerava uma pessoa ideal para que convivesse com seu filho. E isso chegou num escalar de proporções em que ela guardava tremendo rancor da jovem, que era a esposa do seu filho. Solução para o seu problema. Como a gente vai ajudá-la? Bom, ela começou a assistir às palestras, ela foi recomendada a tomar o passe, o que traria, com certeza, um alívio, porque através do passe, que é a manipulação de energias, retirada dessa camada de energias negativas e doação de energias positivas, ela ia sentir uma considerável melhora nessa parte de mal-estar, já que não era físico. Mas o problema é, o que você acha melhor? Espantar as moscas de uma ferida ou curar a ferida? Não adianta fazer o tratamento espiritual se você não achar a causa. E a causa era o ressentimento, a forma como ela trabalhava as suas emoções. Então foi dito a ela: minha querida, quer ficar boa? Ame a sua nora. Ela olhou para a gente como
quem não entendesse, como é que eu vou amar uma pessoa que eu detesto? Pergunta boa, né? Bom, você não pode ir contra os seus próprios sentimentos nesse momento. Se você não gosta da pessoa, você não gosta. Mas você não precisa ter raiva dela, guardar rancor dela. Você só não precisa aceitar tudo aquilo que ela faz ou diz. É um direito seu. Mas a atitude de agressividade ou de guardar ressentimento é nossa, não da pessoa em si. Então, qual era o caminho? Prática de melhoria de hábito mental. E como é que a gente faz isso? A prece. Orar. Eu vou orar a Deus e vou ficar melhor? Vai. Mas você vai orar pela pessoa que você detesta. Toda vez que você lembrar da pessoa e tiver com raiva dela, ore por ela, peça a Deus que ilumine, que a ajude. Você vai provocar em você, principalmente, uma reação positiva. E você vai desfazendo aquelas camadas de mal-estar, ressentimento que você gerou em si mesmo. Você não precisa aceitar ou concordar com a pessoa que você considera errada ou que tenha tido uma atitude errada com relação a você. Mas é por isso que Jesus nos dizia: perdoai aquele que vos ofende e perseguem. Ele não estava falando aquilo para a gente ser só bonzinho, não. É uma receita de saúde mental, de melhoria íntima. É você estar bem consigo mesmo. E daí, se ele não está, e daí se essa pessoa é má, ou daí se essa pessoa não gosta de você, você que precisa gostar de você. Respeite. Entenda que cada um de nós está dentro da sua realidade. Aí é você trabalhar os seus sentimentos usando o seu pensamento e direcioná-lo de uma forma melhor. Saindo daquela área do instinto. Por exemplo, nós pensamos hoje, falamos hoje se respira sexo em quase tudo. O que não tem nada de extraordinário ou ruim. O problema é que nós pensamos o sexo hoje como uma forma de ter prazer em detrimento do outro. Eu estou nem aí se o outro vai sair bem ou não da relação. Eu quero sentir prazer. E o prazer é bom, mas é efêmero. Ele faz parte do relacionamento, ele não é o relacionamento. Enquanto a gente não descobrir isso, a gente sofre. O relacionamento sexual é bom para nós quando é bom para o outro. E quando a gente se conecta com interesses, ideias e sentimentos, isso é amor. O sexo faz parte, mas não é só isso. Então a gente precisa trabalhar dessa forma. Me faz lembrar até uma situação em que uma senhorinha chegou para Chico e disse: Chico, será que dá tempo de eu achar meu príncipe encantado? Será que eu vou encontrar um príncipe encantado? O Chico olhou para ela e sorriu. Disse: minha irmã, você até pode encontrar o seu príncipe encantado, mas será que você é a pessoa ideal para ele? Porque o príncipe encantado era a pessoa que ela achava ideal para ela. Mas e o recíproco? E a troca? Porque um relacionamento é mais uma pessoa. Tem que haver uma troca, um diálogo. Então a gente precisa trabalhar. Fazer acusações de lado a lado não resolve os nossos problemas. Sinta-se conversas. Por isso, por exemplo, no Espiritismo não existe a obrigatoriedade de alguém permanecer junto de outro não estando bem.
Se você se casa, você pode se separar. Pode. Agora, você tem que ver se essa é a melhor solução. Diante do sofrimento de ambos, se essa solução trouxer alívio geral, podemos usá-la. Mas em tudo que a gente faz, nós assumimos a responsabilidade. Tudo tem consequências, boas e ruins. Vai depender de uma série de fatores. Mas antes de tomarmos uma atitude baseada nas reações emocionais, olha lá, vamos sentar e pensar qual vai ser a nossa atitude, a nossa ação, para que quando a gente não haja, né, quando a gente não reaja diante da situação, quando chegar lá na frente, diga, mas eu me separei, mas eu ainda gostava dele, não era o cara. Aí a gente se arrepende. Porque às vezes a gente quer uma situação idealizada, não a situação real que a gente está vivendo no nosso dia a dia. Então é por isso que a gente fala que o conhecimento espírita é uma oportunidade de abrir conhecimentos, de abrir horizontes, de entender como é que funcionam as coisas. Mas não vai fazer da gente super-homens. Nós somos pequenos, cheios de defeitos, mas nós somos perfectíveis, ou seja, nós estamos fadados a nos aperfeiçoar, a crescer, a nos desenvolver. A princípio, meio que aos trancos e barrancos, porque nós estamos aprendendo a fazer isso. Falar é fácil. Vivenciar são outros 500. Então, mesmo a ação da prece é um hábito que se adquire. Você ora ao acordar, porque você voltou para o corpo físico, é mais um dia na experiência física. Agradeça a Deus que o seu dia está começando. Agradeça a Deus pelas circunstâncias que você vai vivenciar. E coloque na sua cabeça o seguinte: por mais que seu dia seja bom ou difícil, no seu ponto de vista, você fará o seu melhor. Não deixe que as suas reações emocionais simplesmente passe por cima do seu entendimento. Mas eu tenho um chefe difícil. Ore por ele e faça o seu trabalho. Se você acha que não suporta mais um determinado ambiente e você quer mudar, não simplesmente peça demissão. Ache um emprego primeiro e então peça demissão do outro. Haja de forma lógica, não se precipite. Esse é um dos grandes sinais que a gente precisa melhorar. Nós precisamos usar a nossa razão, o nosso raciocínio e saber que a emoção é importante, mas ela não deve ser descontrolada, porque a emoção tanto pode ser um amor sublime, como pode ser uma atitude de raiva. Então a gente precisa trabalhar. Quando nós estamos, por exemplo, num momento difícil, agora na pandemia, o que nós temos de pessoas com sentimentos de depressão, de angústia, é muito comum. Pelo isolamento, pelo receio que foi plantado também, pelo exagero com que foi tratado o assunto em alguns pontos. Mas gerou em muita gente esses sentimentos de tristeza e de angústia. São reais. Então nós precisamos trabalhar isso, modificar a nossa atitude. Porque não vai ser a nossa atitude negativa que vai solucionar o problema. É fazer o nosso melhor, é crescer na medida do possível, é não ficar só olhando para baixo. A prece é um caminho para essa renovação de atitude mental. Porque, por exemplo, se você tiver com raiva, você não consegue orar.
Quando você está com raiva, você dispara uma série de hormônios no teu corpo que te fazem estar pronto para a briga. Então, para você se acalmar depois de se irritar, você vai levar ali entre 30 minutos a 1 hora, para que teus níveis de hormônio desçam, se você consiga relaxar e pensar com clareza. Então, nesse período de tempo, se você se irritou, não reaja de maneira impensada. Primeiro se acalme. Quando você sentir que se acalmou, aí você faz uma prece, eleva o pensamento, procura sintonia com os bons espíritos que nos inspirem as melhores soluções. Aí você toma uma atitude. Mas se irritar faz parte de estar vivo. Ter um momento de tristeza faz parte de estar vivo. Ter um momento de alegria faz parte de estar vivo. Mas tudo passa. Da alegria, a tristeza, tudo passa. Até a vida física passa. A própria noção que nós temos de como lidar com o nosso futuro mexe com nossas emoções. Se você encara a morte física como o fim de tudo, você pode pensar que por mais que você esteja feliz, o seu fim é a morte. Mas se você entender que a morte física é apenas um fenômeno biológico e que você continua vivo, o que nos traz inúmeras, imensas, quase inesgotáveis provas que os bons espíritos nos trazem, que os espíritos nos relacionam, da vida após a morte, se você começar a trabalhar a consciência disso, encarar a vida é muito mais simples. Eu me lembro que, antes mesmo desse negócio de Covid, né, ali pelos anos 2000, o pessoal estava com aquele medo de fim do mundo, o mundo vai acabar debaixo d'água, vai ter uma onda aqui em Recife, vai destruir tudo, aquela agonia. E um amigo me ligou muito preocupado: Chico, eu vi na internet que um meteoro vai passar perto da Terra, e se ele nos atingir, o que você acha? Eu estou tão preocupado. Sabe, tem um dia que você acorda meio sem paciência. Nesse dia eu estava meio sem paciência. Eu dei uma resposta meio desaforada, mas que vale a pena a gente pensar nela. Eu disse a ele o seguinte: você está preocupado que um meteoro caia na Terra, certo? Pensa comigo. Você acordou de manhã, saiu tropeçando de sono, porque você tinha que levantar, foi no banheiro, lavar o rosto, fazer suas necessidades para começar o seu dia. Aí você, por causa da sonolência, deixou o sabonete cair no chão do banheiro, pisou nele, bateu com a cabeça na pia e morreu. Está preocupado com o meteoro ainda? Nós podemos morrer a qualquer momento. A morte não é medo para o espírito. Se o mundo acabar, a gente não morre, meu querido. A gente simplesmente vai para outro e continua o processo evolutivo. A gente continua crescendo, vivendo, nos tornando pessoas melhores. A vida é dura. Não é fácil não viver, não. Às vezes a gente se ilude achando que o mundo é só um mar de flores. Uma coisa que eu aprendi há muito tempo é que um mar de flores, por baixo, tem um mar de espinhos. Se você mergulha nele sem pensar, porque ele é cheirosinho, você vai se ralar um bocado. É até bonito de se ver, mas não pule não. Vá com calma, desça devagar. Não se atire somente nas coisas. Então, trabalhar esse nosso íntimo, esse nosso processo, é o que o Espiritismo nos traz. O tratamento na casa espírita é uma forma da gente conseguir apoio para essa mudança, porque muitas vezes, por nossos pensamentos e atos, nós acabamos atraindo para a nossa vida tanto sentimentos negativos, pensamentos negativos, energias negativas, como o caso daquela senhora que eu comentei, como companhias negativas. Porque muitos de nós, ainda ignorantes da realidade do espírito, quando desencarnam, permanecem
na Terra, meio que vagando sem saber o que estão fazendo. E sintonizam, ou seja, se equalizam na mesma onda mental que a gente. E acabam agravando os nossos problemas também. Então, se nós queremos ter na nossa vida bons sentimentos, queremos ter na nossa vida boas emoções, precisamos aprender a vivenciá-las. Perceber quando nós estamos mal e trabalhar para ficarmos melhor. Se uma pessoa é feliz o tempo todo, ela precisa de tratamento psiquiátrico. Ela está num delírio. E quando ela despertar do delírio, né, chama de bipolaridade, ela vai ter uma fase depressiva. Aí na fase depressiva, ela vai se matar. Porque assim como é um superlativo da alegria, quando é na tristeza, ela não suporta. Então é um desequilíbrio psíquico que nós temos que levar em conta também. Nós somos espíritos que estamos usando o corpo físico. Nós somos o resultado de nossas vidas anteriores e do que nós estamos fazendo com a presente existência. Por que o espírita não está preocupado em saber do passado, o que eu fui na minha reencarnação anterior? Porque o que importa é atual. Basta eu analisar a minha presente reencarnação que eu tenho uma ideia da beleza que eu fui no meu passado. Dificuldade financeira, posso ter usado mal o dinheiro. Problemas familiares, posso ter magoado muita gente, voltei junto com eles para ver se eu aprendo a conviver. E uma série de coisas, a gente faz uma análise simples. O que importa é que eu preciso ser uma pessoa melhor. Viver o dia de hoje. Um dia de cada vez. Me aceitar, ter consciência de que eu sou uma pessoa falha, mas me aponte alguém fora Jesus Cristo que não tenha defeitos. Quando nós começamos, às vezes, a admirar um santo, uma pessoa maravilhosa na sociedade que fez muito, e a gente começa a pesquisar a vida dele, a gente começa a achar o lado negativo dele. Porque todos nós temos. Todos nós temos o nosso lado negativo. Todos nós estamos no processo de crescimento. Por isso que se a gente quer ter um exemplo de quem seguir nessa vida, coloca Jesus ali e segue. Porque ele aguenta ficar no pedestal. Se você botar uma pessoa comum, ela cai, e você cai com ela. É por isso que a gente não tem ídolos. A gente tem exemplos, como o Chico Xavier, o Divaldo Pereira, e centenas de anônimos maravilhosos que no dia a dia nos dão exemplos de amor. Uma oportunidade, eu estava num dia péssimo, sabe aquele dia que você quer estrangular? Péssimo, me sentindo horrível. Aí eu tinha que passar numa livraria para comprar alguma coisa que eu não me lembro. Quando eu cheguei na frente da livraria, céu a pino, eu estava usando a hora do almoço. Aí tinha um senhorzinho de sandália de dedo, muito humilde, empurrando um carrinho de Yakult, né, aqueles carrinhos de sorvete, vendendo Yakult na rua. Esta pobre criatura deu uma topada que levantou a unha do dedão do pé. Eu senti a dor por ele, de longe. Ele se contraiu todo e eu preparei meus ouvidos para ouvir uma enxurrada de palavrões, de impropérios. E ele cerrou os punhos e disse: em tudo que te acontecer, dai graça a Deus. Agradece a Deus tudo o que te acontecer. Aí quando ele viu, eu estava olhando para ele e ele repetiu para mim. Sorriu e saiu mancando. Eu me senti o cocô do cavalo do bandido. Mas foi uma lição inesquecível dessa alma linda que estava passando por um momento tão difícil e não se deixou atingir por causa de uma coisa pequena, direcionando a sua mente, fazendo um esforço
para não cair no emocional, usou o raciocínio, fez uma prece, agradeceu a Deus e disse a si mesmo: tudo que me acontece, eu posso usar a meu favor para me tornar uma pessoa melhor. Muita paz a todos. Muito obrigada, Francisco, pelas suas reflexões com o seu tema pensamentos, sentimentos e vibrações. E a mente da gente tem que ser um belo jardim, cultivado todos os dias. Não é isso? Porque o problema vem naturalmente, a gente não pede que ele venha, né? Mas a opção é nossa. Excelente exemplo. Mas lembre que todo jardim tem erva daninha, precisa de cocô, precisa de adubo. Então, não se tem coisas boas, mas você tem que aprender a lidar com o que está lá para que ele fique um lindo jardim. Isso, meu querido. Muito obrigada. Receba aqui o abraço de todos nós, a vibração de todos que estão aqui no chat lhe mandando muito obrigado. Estava precisando ouvir coisas assim, Diana nos fala, e Janaína, enfim. Depois você dá uma olhada nos seus comentários. Francisco tem um canal, não é isso? No YouTube? Você quer com o meu nome também. O canal Francisco Leão, mas lá você vai ver principalmente algumas palestras. Começou com esse objetivo, né, de colocar palestras que as pessoas às vezes pediam: Chico, eu perdi tua palestra, como é que eu faço? Rapaz, eu não consegui ir. Aí eu comecei a colocar, começou a crescer, e nós fazemos um trabalho de estudo sobre mediunidade. Então nós temos lá, né, lives semanais ou quinzenais falando sobre mediunidade. Se quiser lá aparecer, dá uma olhadinha que é muito útil. Vai ser bom. E use à vontade o conteúdo do canal para divulgar. Que maravilha. Então está aí. O recado está dado. Né? Nós vamos pedir ao nosso palestrante que faça a nossa prece de encerramento, agradecendo mais uma vez, sentindo aí nossas vibrações de carinho, Francisco. Seja sempre bem-vindo. É com Obrigado. você a prece de encerramento, meu querido. Certo. Tenho a certeza que, para mim, foi excelente, porque eu tive que me obrigar a pensar no assunto e fazer uma análise das besteiras que eu faço. Querido Deus, obrigado por essa noite maravilhosa, obrigado por esse momento de paz. Senhor, nos permite, durante essa semana, no nosso dia a dia, no dia de amanhã, Senhor, elevar o pensamento a Deus e te agradecer por estarmos vivos, felizes, por tudo à nossa volta, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelas nossas dificuldades e desafios. Te agradecemos, Senhor, e te pedimos, olha por nós que somos pequenos, que precisamos tanto do teu apoio e dos teus bons espíritos, que nos iluminem, que nos inspirem a tomar as melhores decisões na nossa vida. Muita paz a todos. Muita paz para todos. E assim, damos por encerrado, em nome do mentor, Dr. Aristides Monteiro, a nossa live na noite de hoje, desejando muita paz para todos. E amanhã tem mais live, graças a Deus. Obrigada, Francisco. Boa noite. Eu que agradeço, sempre estou à disposição. Obrigada, meu querido. Boa noite, gente. Que Jesus abençoe a todos.